Falta de dinheiro para resolver problema não é. Recursos para a manutenção da rodoviária sempre estiveram lá no orçamento do GDF. Nem todo o dinheiro previsto foi ou está sendo usado na manutenção. Enquanto isso, pessoas com dificuldade de locomoção sofrem para se deslocar com dignidade na rodoviária. Segundo dados do Sistema Oficial de Gastos do DF, no ano passado, o GDF usou R$ 1.300.000 na manutenção das 12 escadas rolantes e 6 elevadores, mais as contas de água e de energia. Isso representa 10% do total previsto no orçamento para esses serviços. E isso é recorrente. O governo não costuma usar toda a verba destinada no orçamento para os cuidados gerais da rodoviária. Veja os dados dos últimos 6 anos. De 2019 a 2022, o orçamento ficou em cerca de R$ 2 milhões. Em 2023, um salto, quase R$ 69 milhões. Este ano, o orçamento previsto para manutenção é de R$ 48.700.000. Essa é a previsão. E quando a gente olha os serviços efetivamente pagos, a manutenção feita subiu de R$ 1.300.000 em 2019 para R$ 2.600.000 em 2022. No ano passado, um outro salto, R$ 22.300.000 pagos para serviços de manutenção. Este ano, até esta semana, R$ 3.400.000, mais do que todo o ano de 2022. Ainda assim, em nenhum ano, o GDF gastou tudo o que estava previsto no orçamento para a manutenção da rodoviária. Esse levantamento foi feito pelo gabinete do deputado Fábio Félix, do PSOL. Para ele, os altos e baixos dos números têm explicação. 2019, 20, 21 e 22, o investimento em manutenção é muito baixo, porque o governo quer aprovar a privatização da rodoviária. Quando o Tribunal de Contas destrava a concessão, aí o governo começa a investir em manutenção na rodoviária, porque já quer entregar uma rodoviária melhor para a empresa. Então tem duas dimensões aí. A primeira dimensão é o governo precariza muita rodoviária para gerar na população uma indignação e dizer que a única solução é a privatização, é a concessão. Depois que ele consegue avançar na concessão, seja no Tribunal de Contas e depois na aprovação da Câmara Legislativa, ele amplia muito o investimento em manutenção da rodoviária. O governador Ibanez Rocha há tempos decidiu. A solução para os problemas da rodoviária do Plano, que hoje é de responsabilidade do governo, é conceder a gestão para empresas, no modelo de PPP, parceria público-privada, e pelo prazo de 20 anos. O projeto de concessão ficou meses sendo analisado pelo Tribunal de Contas do DF. Depois foi aprovado, em dezembro do ano passado, pelos deputados distritais. O edital de licitação está na praça desde fevereiro, mas o assunto ainda é polêmico. Estamos no processo de licitação para entregar a iniciativa privada. Isso aí é uma coisa que nós já estamos cuidando. É um processo que vem desde o início do nosso governo, passou pelo Tribunal de Contas e agora estamos na fase de licitação. Segundo o projeto de concessão, a empresa ou consórcio que vencer a licitação vai ter que cuidar da recuperação, modernização, operação, manutenção, conservação e exploração do complexo da rodoviária. Isso inclui a construção de plataforma para o BRT e a reforma da estrutura do viaduto da plataforma superior. Os investimentos previstos são de R$ 120 milhões. A futura concessionária também vai ter que prestar serviços de limpeza, segurança e manutenção. Em troca, a empresa que vencer a licitação ganha com a cobrança de cerca de 2.900 vagas de estacionamento nos setores de diversão sul e norte, a publicidade em painéis e a cobrança pelo uso das baias, a chamada taxa de acostagem, que vai ser paga pelas empresas de ônibus, algo estimado em 11 milhões. Hoje, elas não pagam nada ao governo. A futura concessionária vai ter que repassar 4,3% de tudo que arrecadar ao GDF. A Comissão de Transportes da Câmara Legislativa fez uma vistoria na rodoviária em agosto do ano passado. O presidente afirma: não há certeza se a concessão vai ser a solução do problema. Tudo, absolutamente tudo que tem problema na rodoviária já é terceirizado. As manutenções, a própria questão da vigilância e da limpeza. Torce para que a rodoviária seja um exemplo, mas não garantimos e não temos, assim, perspectivas de que é a privatização que ia resolver.
o que resolve o problema da rodoviária, primeiro é ter uma administração independente dentro da rodoviária, que não seja vinculada a outra pasta, que não tenha autonomia, como autonomia financeira, por exemplo. A gente já encontrou uma série de conflitos de interesses no projeto e também conflitos de obrigações. Aquilo que é do ente público e aquilo que é da concessionária, a empresa que vai assumir a concessão da rodoviária. O que a gente vai pedir é a suspensão dos prazos do trâmite da concessão da rodoviária até que tudo seja regularizado ou esclarecido. O que nós estamos fazendo, por enquanto, é a manutenção para tentar manter em funcionamento o mínimo possível. Mas as compras governamentais, elas têm dificuldades, todas elas passam por licitações que são demoradas, e aí, se a gente não fizer da maneira correta, nós vamos responder junto ao Tribunal de Contas do Distrito Federal. Para a doutora em transportes, seja sob responsabilidade do governo ou de empresas, a rodoviária precisa de uma solução. Eu entendo que a gente não tem uma solução mágica. Por exemplo, se optar pela manutenção da gestão por parte do GDF, a primeira ação necessária é aceitar esses contratos firmados. Se o problema está nos elevadores, na escada rolante que não funciona, sempre é importante pontuar que as parcerias público-privadas, por um lado, elas trazem vantagens, por outro lado, elas podem trazer desvantagens também. A necessidade de se pensar qual é o custo-benefício e aí o custo-benefício financeiro e social, considerando-se as relações público-privada. Nós temos vários atores buscando soluções para esse problema público. De um lado, um poder, do outro lado, outro poder. Mas eu penso que é fundamental ouvir o usuário cativo, aquele que de fato faz uso daquele espaço público.